atividade das EADs, né? Mas então, para a gente organizar melhor, qual é a minha ideia para a semana que vem na AP2, tá? Eu vou abrir a aula aqui no Meet, vou fazer uma aulinha de 15 minutos, vou dar as instruções da nossa AP2 e vou deixar a própria noite para vocês fazerem. Não é uma avaliação extensa, não é prova, é uma atividade bem dinâmica que eu fiz para vocês. Só por quê? Porque que eu quero combinar com vocês. Deixem a noite da quinta-feira para vocês fazerem a P2 de metodologias ativas, para vocês não embolarem muito tempo com as outras atividades das EADs, porque a gente já vai entrar em novembro. E deixa eu só desativar o meu WhatsApp aqui para não ficar o sonzinho, tá? E para não ficar, né, para não embolar as coisas para vocês, porque novembro vocês vão ver que é um tapa e foi a disciplina. Então, nós vamos combinar assim, quinta-feira que vem eu abro o Meet, explico para vocês como é que vai ser a P2 e vocês pegam a noite da quinta-feira, né, para fazê-la, tá? Vou dar esse tempo, vou fazer uma avaliação, um trabalho que dê para fazer em 1 hora no máximo, para vocês conseguirem condicionar ela na quinta-noite, como se a gente tivesse presencial lá, tá? Para não embolar com as outras excursivas e para não embolar com a galera que está no estágio, né? Porque tem uma galera de estágio esse semestre, tá? Então a gente combina assim, quinta-feira que vem eu abro a aula, explico e vocês vão fazer a avaliação de vocês, tá? Eu estava dando uma olhada já nas atividades, hoje até respondi, já vi que eu estava no ambiente ali, o Thaleson já respondeu o TDE, a proposta do TDE de hoje, né? E eu coloquei um TDE lá para você, que esse TDE é a semipresencial do dia 17, que eu usei para vocês usarem a semipresencial como atividade. E é um TDE que eu provoco vocês, né? Tanto professores licenciados em pedagogia, tanto professores licenciados em educação física, que nós temos as 2 licenciaturas aqui, e eu provoco vocês a vocês refletirem de como surgiu a questão de vocês optarem ou não por ser professor, porque muita gente também, é o curso que eu consegui, o que está mais à mão eu entrei, e aqueles que optaram, né, para justificar isto, né, e para afirmar a questão de ser professor, né, como profissão, tá? A gente vem num desmonte há muito tempo, né, da profissão, mas eu digo para vocês, eu nunca balancei nessa questão de ser professor, fiz a minha escolha, né, pautada em alguns exemplos, e no final eu vou colocar para vocês também a minha contribuição lá, né, que eu decidi ser professor já com uma idade bem mais avançada que a maioria de vocês, né, eu tinha outra profissão em mente, já estava em outra profissão, mas eu desafio vocês, né, a refletir nesse TDE sobre o que levou vocês, né, e principalmente, né, o Thaleson que respondeu lá, ele viu que eu perguntei, né, o que fazer para não entrar no automático, tá? Não existe receita para não entrar no automático, mas uma receita, uma dessas partezinhas, se é que a gente pode chamar de receita, é não acertar, né, os ponteiros do relógio de vocês pelo senso comum, de não acertar os relógios de vocês pelo relógio dos outros. É uma profissão que muitos, né, colocam que se ganha pouco, né, pela questão do trabalho, depende o ponto de vista, depende o que vocês vão fazer com a profissão de vocês, tá? Então, isso são muitas variáveis. Se tu já entrar na profissão pautando que tu não vai ter sucesso, então, na verdade, tu já nem entra na profissão. Tu tem que pautar, né, dando o teu máximo, e dar o teu máximo, gente, não é virar noites trabalhando. Dar o teu máximo é acreditar na escolha que tu fez. Né? Que nem eu digo para vocês, nenhuma profissão é linda, maravilhosa e que vai estar sempre 100%. Eu detesto, né, aquela citação que tem, né? Escolha a profissão que tu ama e tu nunca vais trabalhar. Mentira, gente, que nunca vai trabalhar, tu vai estar podre cansado, tem horas que tu vai querer sim matar o teu aluno, tem horas que tu vai querer fazer isso, tem horas que tu vai querer rasgar os seus livros, tem tudo isso vai acontecer. Mas então não existe isso. Escolha a profissão que tu ama e tu nunca vai trabalhar. Tá, então tu não vai cansar, tu não vai te estressar, tu vai ter só colegas maravilhosos. Não existe isso. Mas é mentira, nós trabalhamos em dobro. Exatamente, Renata, exatamente, né? Então, tem toda essa questão. Mas a gente se afirmar
enquanto professor, profissão é uma necessidade também para a gente não entrar frustrado na profissão, né? Digo para vocês que a profissão que eu tinha escolhido inicialmente, que eu já estava trabalhando, eu ganhava bem menos que eu ganho, mas a gente sabe sim que o salário ele é importante, porque a gente vive sim no mundo capitalista, né? Ninguém chega todo final de mês para qualquer um de vocês e coloca um malotezinho de dinheiro na caixa do correio, para não dizer em outro lugar, como andam os malotes de dinheiro por aí, né? Mas ninguém faz isso, né? Então a gente precisa sim desse retorno financeiro. É possível ter um retorno financeiro bom, sim, na profissão, com certeza. A gente tem várias entradas dentro da profissão. Eu escolhi sempre trabalhar na pública, mas nunca largar a particular, por uma opção minha. Então, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu provoco vocês na TDE para vocês se afirmarem enquanto profissão, né? Para não serem frustrados desde a questão do curso. É uma batalha, né? Entrar em cursos assim, né? A gente remonta períodos ali, por exemplo, né, do ano 1600, 1700, que estudar qualquer curso fora da medicina ou fora do direito não era profissão, né? A gente tem, por exemplo, porque até hoje ainda tem, né? As primeiras universidades, elas trabalhavam só com a questão da medicina e do direito. Então isso é uma coisa cultural, é uma coisa arraigada no sistema, mas que a gente não pode entrar nesse parâmetro, entrar nessa onda, né? Eu digo para vocês, então, a questão de vocês, o ser pedagogo, ser, né, professor de educação física, tanto licenciado quanto bacharelado, né? Mesmo bacharelado não tendo uma conotação de professor, tu trabalha com grupos, né? Então eu faço essa provocação lá, eu vi que o Thaleson aceitou o desafio já e escreveu lá, soltou o verbo desde o 8º ano dele lá e escreveu, então eu faço um convite para vocês também entrarem nessa linha, né? Quanto aos cantinhos, os nossos cantos de estudo, eu adorei a diversidade que está saindo, ainda vão sair mais alguns que não tinham postado, para vocês entenderem o movimento que vocês fazem também para estudar e para educar. Então, vocês não podem ir lá, depois de formado, dizer, professor, estufem o peito e dizer, não, eu sou professor, né? Então, a gente tem que tirar esse estigma de cuidador de criança, tá? Nós não somos, tá? Muitas teorias nos levaram hoje, principalmente, né, aos nossos cursos de graduação dentro do Brasil e dentro do mundo, né? Ele abarca uma linha de formação enorme, é o curso que mais forma pessoas e é o curso que mais falta pessoas, tá? Nunca esqueçam, um médico, para se formar, ele precisa do professor, tá? Assim como qualquer outra profissão. Né? Então, a gente tem que pautar sempre nessa questão de, só um pouquinho, né? Alfabetizar alguém ou ensinar alguém a dar um primeiro toque numa bola ou alongar, não é qualquer leigo que faz, tá? Não existe isso. Os defensores da, né, homeschool, ou escola em casa, no ano passado, hoje estão pedindo para as escolas reabrirem para os filhos irem para a escola. Era tão fácil, né, tu ensinar em casa, era maravilhoso, tu colocar um sistema desse em casa, o porquê que hoje, né, pedem para as escolas reabrir. Porque é muito fácil tu ensinar em casa quando tu tem escola, porque daí, na verdade, tu faz um reforço escolar daquilo que já foi passado, estruturado, né? E mais do que ensinar, né, mais do que ensinar qualquer área do conhecimento, né, é trabalhar com pessoas em um ambiente confinado, que é o que a gente faz, né? Trabalhar com um grupo de pessoas é difícil. Olhem, um dos programas de maiores audiência mundial, que é o BBB. O que ele filma durante 3 meses? Pessoas confinadas em um ambiente. O que acontece com essas pessoas? Elas entram em surto, elas brigam, elas vão ao extremo. Nós trabalhamos com o BBB da vida real na sala de aula com os nossos alunos. As pessoas confinadas em um espaço, elas têm momentos que elas, né, se confrontam com outras culturas e tudo mais, e quem é que está ali para gerenciar esse sistema? O professor, né? Então, eu acho muito fácil, né, dizer que o professor não tem valorização, mas ninguém consegue fazer o que o professor faz. Então, é isso que eu provoco vocês lá, realmente soltar o verbo. E naquele olha, eu não queria ser professor, mas no fim foi o que eu consegui e eu tô indo e eu tô me achando.
que acontece, muito disso não tem problema, né? Então, só para dar um toquezinho de vocês, para vocês verem a importância real que tem, né, essa estrutura, tá? E eu vou apresentar minha tela aqui com vocês, para a gente falar em uma outra estratégia de ensino. Vocês podem ver que a gente está pautando as nossas aulas em estratégias diferentes de ensino, e acho que essa questão de buscar outras estratégias para vocês é mais do que necessário, porque é uma exigência. A gente não confronta em sala de aula a gente não compete com o celular e com a tecnologia. O professor que compete com o celular e com a tecnologia, ele está tendo uma visão errada. Tu tem que usar o celular, a tecnologia, enfim, né, como método, como metodologia para passar aquilo que tu quer passar. Então, vocês não competem. Quando vocês escutarem essa frase de algum professor, e vocês já podem discutir educação, tá, gente? Vocês já fazem educação. Quando vocês discutirem, né, a questão, por exemplo, mas a gente está perdendo porque tu não está usando como método, né? A mesma coisa, né? Vamos pegar um objeto que se tu colocar, né, o pessoal da educação física vai me ajudar. Se tu colocar uma bola no caminho de uma pessoa, qual é a nossa primeira ação quando chegar perto dessa bola? O que a gente vai fazer com essa bola? A gente vai chutar. Mesmo que a gente não saiba jogar nada, que eu me enquadro nesse aspecto, tá? Essa questão, por exemplo, né, mas ensinar como utilizar essa bola, não vai ter o celular, não vai ter o software, não vai ter o videogame que vai fazer eu fazer isso, né, fisicamente. Então, tem que ter alguém para manusear. Eu estou olhando o Iago ali usar a parte do fundo que desfoca a imagem, eu não vou usar porque fica muito lento o meu, tá? Então, para vocês não tem problema, mas para mim, como eu abri a reunião, eu testei esses dias com uma turma, era muito tri, depois eles me mandando print, eu cheguei a ter 4 narizes, esse aqui já é grande, imagina 4, né? Então, eu vou começar a apresentar para vocês, qualquer coisa, gente, se parar o som, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Então, a gente vai trabalhar, né? Essa apresentação já está no aula. A gente vai trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, que é maravilhosa, né? E ela né, a maior parte desse método é arraigada ao Brunner e ao Dewey, tá? E aí a gente vou falar um pouquinho deles antes da gente entrar, para a gente contextualizar, tá, essa questão dos dois, tá? O Brunner, tá? Ele, né, nasce em Nova York, em 1915. Ele é um psicólogo, tá? Passou por algumas universidades de pouco renome, coitado, né? A Universidade de Duke, por exemplo, na Carolina do Norte, Harvard, Massachusetts, né? E ele obteve o título de doutor em psicologia, tá? E ele tem sido o chamado de o pai da psicologia cognitiva, tá? E ele fez uma coisa, eu já deixei grifado aqui, ele fez o que torna ele um queridão. Ele desafiou o behaviorismo. Olha só quando esse cara viveu, tá? Esse cara viveu ali, ó, período de Segunda Guerra Mundial, e ele desafia o behaviorismo. Então, por isso que eu digo que o Brunet merece uma atenção, às vezes, para a gente ler. Claro que o pessoal da psicologia utiliza anos-luz à nossa frente, né? Mas, para nós, na educação, ele foi um cara muito interessante, porque ele desafia o behaviorismo. Tá? O que é desafiar o behaviorismo? Né? Sempre que vocês ouvirem que existe o desafio do behaviorismo, é que os caras começaram a dizer, as pessoas pensam, e eu tenho que usar o pensamento dessas pessoas da minha aula, né? Porque os behavioristas, tá? Eles, na verdade, o que eles pensavam, né? Que se eu pegar, por exemplo, vamos pegar a Renata aqui e a Marielle, ela vai para a sala de aula e ela não tem o direito de participar em nada naquele processo, porque ela só vai absorver aquilo que eu disser que é o certo. E ela não tem direito a participar. Isso a gente já discutiu muito, né? Então, o Brunet desafiou o behaviorismo, tá? Então, ele foi o cara que dentro da psicologia diz, não é assim. E, em contraponto, ele desafia Skinner também, tá? Então, a teoria de Brunet privilegia a curiosidade do aluno e o papel do professor como instigador dessa curiosidade. Daí ser chamada de teoria da descoberta.
tá? Então, só colocando, né, esse breve contexto, é interessante pensar o que Brunet trazia, né? Ele dizia que o aluno, para ser aluno, ele tem que ser curioso, mas só que quem tem que despertar essa curiosidade é o professor, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, né, o que Brunet significa, tá? Para toda essa questão que a gente vai falar hoje, na teoria baseada em problemas, tá? Então, ele teve um cara que o auxiliou, mesmo tendo nascido bem antes dele, tá? Que foi o Dewey, né? E Dewey dizia, né? Peguei uma frase do pensador, tá? A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida, tá? E aí aqui, deixa eu só colocar aqui para enxergar vocês direitinho, já termino de compartilhar. O que Dewey dizia? Eu não vivo esperando a sexta-feira. Dewey falava isso, né? Porque se eu viver esperando a sexta-feira, eu não vou viver o processo, eu não vou viver a semana. É aquilo que eu já falei para vocês. O professor que está olhando no relógio o tempo inteiro, ele não está curtindo o processo, ele não está cuidando do processo de aprendizagem que está ali, né? Então, Dewey falava muito isso, né? Que ele não vivia de sexta-feira. Porque se ele vivesse sexta-feira, claro que eu adoro a noite de sexta-feira. Para mim, ela é a melhor da semana, né? Mas eu curto o processo. Mesmo que cansado, eu procuro curtir o processo. E eu acho que vocês têm que pensar um pouco nisso. Claro que para mim falar para vocês agora é muito fácil, porque vocês é que estão aí na pauleira estudando, fazendo e dando conta de prazos. Mas eu digo depois que vocês passarem esta correria, essa questão toda, para vocês cuidarem essa questão. Vocês vão ter no mínimo, tá? Quem ir para a sala de aula e pegar um plano de carreira, no mínimo 25 anos de sala de aula. Se tu passar 25 anos da tua vida esperando a sexta-feira e não curtindo o processo, ou mais ainda, não curtindo aquela atividade que tu levou 3 horas planejando e os alunos vão fazer em 15 minutos, tu tá fadado ao fracasso, tá? Porque tu planeja, né? Aquele que planeja, tu planeja para ter um resultado bacana, para que as pessoas se envolvam, e o processo tu não curte. Então, o planejamento, na verdade, ele, né, tá ali por estar. Então, Dewey falava muito isso, né? Que a gente tinha que cuidar era do processo, né? Eu tenho que olhar o processo, eu tenho que dar... E o meu processo enquanto professor também. Eu tenho que fazer uma sala de aula que eu aprenda também, né? Que eu, todos os dias, eu aprenda de um jeito, de uma maneira diferente, né? E para a gente não cansar o cérebro. Uma outra receita que eu dou é cadernos, por exemplo, eu sempre pego o 5º ano. Isso vocês vão ouvir muito em escola. Tem professora que a vida inteira pegou o 5º ano, e ela está há 30 anos com o mesmo caderno do 5º ano, né? No caso de vocês aí, a CMPC não tinha nem torre, né? Não tinha nem nada, e ela está com o mesmo caderno de planejamento. Os alunos estão nascendo dentro da geração tecnológica, e eu ainda estou com meus planejamentos, né? Então, assim, eu não guardo, tá? Eu não guardo planejamento. Tem uma coisa só que eu guardo: relatórios de estágio, tá? Porque todo relatório de estágio ele é diferente um do outro. Então, a gente... uma das estratégias para vocês não repetirem e não cansarem é não guardar muito planejamento. Até porque, né, Sor, se a gente... Desculpa te atrapalhar, mas eu acho que cada turma tem que ser olhada de uma forma diferente, né? Eu não tenho como aplicar para um 5º ano que é bem tranquilo, que tem uma faixa etária de alunos que não repetiram de ano muitas vezes, o mesmo conteúdo, as mesmas atividades que eu vou aplicar para outro 5º ano que é mais agitado, que tem alunos que repetiram de ano. Então é complicado, eu tenho que olhar para a minha turma, eu acho, o meu ver, como assim, pelo que eu vejo. Eu tenho que entrar na minha sala de aula, conhecer os meus alunos e, a partir dali, fazer os meus projetos e os meus planejamentos de aula em cima da minha turma, de acordo com as necessidades dela. Porque modifica se eu tenho os alunos mais agitados, se eu tenho os alunos mais calmos, o que interessa a eles. O do ano passado, os assuntos do ano passado, eu não posso simplesmente aplicar tudo de novo naquela turma ali, até porque já passou.
Eu tenho que procurar atualidades e colocar dentro da minha aula, ao meu ver. Se eu ficar sempre com aquelas coisas, mesmo que seja uma aula de história, eu tenho que puxar alguma coisa de hoje para despertar o interesse dele, né? Não sei, ao meu ver, esses planejamentos assim, de anos e anos e anos, aquilo dali quando vê, não tem nada a ver com a vida do aluno, né? Com a, né? Isso é um reflexo de comodismo também, né? Porque agora, com essa questão da pandemia, dos professores terem que se reinventar, não dava para ficar com o mesmo planejamento. Tem que fazer sempre novo. Então, se tu sempre se acostumar a fazer coisas novas, a buscar, porque assim, ó, eu acho que é interessante, na verdade, eu acho que deve ser obrigação de quando tu procura a área da educação, tu não parar de estudar nunca mais, porque tu vai ter que sempre acompanhar o mundo, o jeito que o mundo tá, para poder passar. Então, se sempre ficar com aquela coisa, todo ano é a mesma coisa, tu vai atrofiar, então tu vai deixar de aprender também. Então, o ideal da educação não é só transmitir, mas também sempre buscar, né? E aí, buscar coisas novas o tempo todo, a cada momento. Até o Marco reforça esse que tu fala, que tu e a Andrea falam, que ele coloca, né? Que o mesmo conteúdo, que o conteúdo pode ser o mesmo, mas ele tem que ser contextualizado, né? Ele tem que... E claro que a maioria de muitos conteúdos, eles são estáticos, é aquilo, mas ele tem que ser contextualizado e recontextualizado. Por exemplo, se a gente pegar, não só na questão, por exemplo, de sala de aula, mas se a gente pegar essa questão de turmas, né, cada turma tem uma característica específica. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a questão, né, do por que era uma luta, e eu levantei a bandeira junto com o pessoal da educação física, para a educação física ter o professor desde a educação infantil, né? Porque, por exemplo, nós não somos preparados a planejar na linha de esporte, nessas linhas assim. Isso é uma valorização também para o pedagogo. O pedagogo, ele não é o profissional da educação física e é uma valorização para o profissional da educação física. Mas o que acontecia, né? A educação física, assim como artes, assim como sociologia, assim como filosofia, qualquer coisinha, qualquer um que entrar ali dá. Mas isso está pautado nessa questão do professor não se valorizar. Mas essa questão, por exemplo, de que vocês colocam, né, com certeza, este ano mexeu muito nisso. Mexeu? Oi? É a mesma coisa artes, né? Qualquer um pode dar, qualquer um pode ir lá largar qualquer material e deu. Exatamente, né? Então, assim, eu agora no meu meio, mas por que, gente? Por que isto, né? É uma questão que eu disse para vocês que é cultural. Por que tu te preocupar com a arte? Porque não era interessante tu formar artistas. Não era interessante. Assim como não era interessante tu formar músicos, não era sociólogos, filósofos. Essa galera pensa bastante. E seres pensantes não eram interessantes para a história. Entendeu? Não era interessante, né? Você sabe que movimentos brasileiros e nacionais, né, foram feitos através da música, né? Então, a Semana, por exemplo, de Arte Moderna é uma coisa assim, né, espetacular, que era um movimento social, né, gigante, mas não era interessante. Então, tu colocava qualquer pessoa que não tivesse formação, e até não é o qualquer um. Por exemplo, né, qualquer professor de outra área podia dar artes, por exemplo, né? Assim... Em caso de Ferreira, exato. Assim como eu não entendo por que nós temos no currículo religião, né? Porque a gente é de uma época escolástica, claro que quando a gente Minha fala filha odeia. Ela disse que odeia, que é uma coisa que não se discute, isso é religioso. Ela disse mas o que acontece? Mas é uma visão, porque as primeiras escolas, né, elas eram católicas, tá? Mas a gente vai falar de um tempo católico bem diferente do que a gente tem hoje, tá, gente? Por isso que eu digo assim, muita calma para questionar religiões hoje. As religiões surgem num momento totalmente diferente, num momento totalmente de dominação, né? A Renata coloca na questão das diferentes religiões aqui, a gente tem a religião e não pode apresentar... Exatamente, Renata. Então, eu digo para vocês assim, ó, a gente está numa luta bem grande para... Então, tu coloca qualquer outro período para te fazer discussões e tudo mais, mas a religião, ela causa discórdia. Por que ela vai causar discórdia ali dentro? Porque o nome está totalmente errado. Tem que trabalhar valores, tem que trabalhar a questão da ética. Então, se muda esse contexto. Mas
se eu quero que o meu filho tenha uma linha luterana, uma linha católica dentro da educação, existem escolas que abarcam este momento, são principalmente as escolas, né, tem escolas particulares vinculadas às igrejas. Mas, então, assim, são coisas que a gente tem que conhecer para entender, né? Ah, mas eu não sei, né? Isso é coisa da igreja católica. Calma um pouquinho. Isso é coisa lá da origem de uma igreja católica dominante. E por quê? Porque, principalmente no Brasil, as primeiras escolas mesmo foram os jesuítas que formaram. Então, eles montaram o currículo de acordo com a sua concepção. Assim que, por exemplo, se fosse montada, né, se os umbandistas, né, na África, acontece muito isso, é muito bacana, a África pode ter a maior pobreza financeira do mundo, mas tem a maior riqueza intelectual do mundo, né? A África tem o tal período que não é religião, mas que ela discute, né, toda a questão, né, das diferentes crenças. Então, eu tenho no mestrado um colega que é da África, e ele mostra para nós o material, é maravilhoso. Gente, tem todas as religiões, eles estudam todas, eles conhecem todas, tu entendeu? O que tu vai ser ou não vai ser, né? Zimbábue, exatamente. Não me lembro se é Zimbabwe ou Zimbábue, a pronúncia. É em Zimbábue. Zimbábue. Então, assim, ó, sabe, então, mas isso, né, fica para uma questão, né, futura, mas só para vocês entenderem a importância de um planejamento, a importância de um currículo sólido, tá? E aí o Dewey falava isso, né, que a gente não deveria viver. Então, o que ele faz, tá? Como na infância ele recebeu muito reforço dos estudos escolares, e a mãe dele fazia isso, né? Em uma época que estudar era utopia, né? Ela fazia esses reforços e tudo mais para que os filhos tivessem uma boa educação, e tanto é que ela formou o Dewey, né? E o Dewey, né? Ele colocou a questão do educador, né? Prático, né? O que é isso, né? Ele fala o quê? Que o educador, e no contexto do Dewey, ele diz que o educador vai defender que os conteúdos ensinados numa sala de aula, e a gente hoje já não lê sala de aula, a gente lê ambientes de aprendizagem, tá? São assimilados de forma mais fácil quando são associadas às tarefas, ou seja, quando tu problematiza isso, tá? Então não adianta tu ter a teoria se não tiver a prática, tá? E aí surge uma questão muito bacana dentro disso, tá? Que ele dá uma contribuição para a andragogia. Você sabe o que é andragogia? Alguém já ouviu falar sobre andragogia? Não? Eu já ouvi falar na disciplina de escola e currículo. Só não sei significado, mas são 3 tipos de pedagogia, andragogia, a outra é... Deixa eu ver aqui, Labretti. Pode falar que eu vou ver aqui. Tá. Exatamente. A disciplina de escola e currículo trabalha com as concepções diferentes de currículo. E o Dewey, né, tem uma contribuição muito forte na andragogia. Andragogia não tem curso de graduação, mas ela tem de especialização, tá? É bem restrito, mas tem. O que é andragogia, tá? A andragogia é a nossa pedagogia voltada para as pessoas mais velhas. Por exemplo, para me dar aula na EJA, na alfabetização, eu tenho que estudar andragogia. Porque assim como eu ensino uma criança a ler, assim como eu ensino uma criança um determinado esporte lá dentro da área da educação física, tá? Não é o mesmo formato que eu vou ensinar um adulto. Um dos pontos que a gente tem evasão na EJA é porque a maioria das pessoas que trabalha com a EJA, a alfabetização, trata a EJA como se ensina crianças. E não são mais crianças, são adultos que têm uma carga cultural, que sabem muito mais que o professor que está ali na maioria das vezes. Exatamente, Renato, né? Existe uma infantilização da EJA. E isso é uma luta grande. E a andragogia, né, é essa formação, né, para os adultos. Gente, eu tenho que ter um método de ensino com a realidade de determinado grupo. Então, um dos índices altíssimos da evasão na EJA, alfabetização, tá? Porque a EJA, anos finais, e a EJA ensino médio, tu já tem professor por área. É diferente,
tá? E o professor por área, ele vai ter uma concepção um pouco melhor. Mas a EJA alfabetização, vocês podem correr, tirando... vamos pegar, por exemplo, que a gente tem um exemplo próximo, que é o Emancipa, né? O Emancipa já trabalha na linha andragógica, ou seja, na linha da andragogia, que é adaptar os meios para o adulto. Mas a maioria das EJAs de alfabetização, ela corre os alunos, porque tu vai com o mesmo método que tu ensina uma criança de 6 anos, vai ensinar uma pessoa de 60, né? E com os métodos desenvolvidos por Freire. Aí tá uma problemática grande, porque aquilo que a gente discute, Freire é o cara, tá? É um dos pilares que eu tenho na educação. Só que Freire nunca falou, tá? Em educação de crianças. Freire criou um método, né? Freire é, sim, um teórico, porque ele cria uma teoria dentro desse método, né? Só que é um problema. Tu ir para a EJA, trabalhar Freire com um método infantilizado, vamos usar o termo que a Renata colocou ali. Então, o Dewey diz que, né, eu tenho que ter alguma coisa diferente para ensinar o adulto, gente, eu tenho que ter. Ponto, né? Eu já vi situações assim, não só como orientador de estágio, mas como professor, de a galera de EJA, sexta-feira à noite, chovendo no inverno, pessoas de 55, 60, 65, ir para lá para recortar EVA colorido? Não, gente, não é assim. E aí acaba a desistência. Uma criança, bem diferente o contexto. Pelo contrário, tem que cuidar que vão até comer o EVA colorido, né? Mas a gente tem que cuidar muito dessa questão, tá? E andragogia é uma coisa... vocês não precisam fazer a formação em andragogia, mas leiam sobre. Quem quer seguir a questão da carreira na EJA, leiam sobre andragogia. Estudem. Tem até aquela série, né? A Segunda Chamada, que ela traz bem essa vida, né? Do EJA, né? Porque é uma vida aquilo ali, né? Acho que o professor que ele quer viver e quer dar aula para EJA, na verdade ele tem que tomar aquilo ali como filosofia de vida, porque é bem fácil de desistir, né? Mas depois que tu pega e assume, é difícil de soltar. Mas é uma série que vale a pena, como tu falou, Iago, bem lembrado. Vale a pena de ver, porque ali é real. Toda uma relação de periferia, de pessoas com vulnerabilidade social. Porque às vezes a gente acha que só crianças são vulneráveis socialmente, mas na verdade adultos, com família, com tudo. Com tudo. Né? E com várias idades ali, né? Sim, várias religiões, várias, né? Tudo. Segunda Chamada, Renata. Eu não sei, ele deve estar na Google Play, né? Tá na Globoplay, tá? Com a Débora Bloch, topíssima. É maravilhoso. Muito boa a série. E o Iago levanta bem porque ela realmente é real, é aquilo que acontece lá, ela não é fantasiosa. E a Globo soube bem pegar, porque eles fizeram numa escola mesmo, né? Ana Maria Carolina, o nome da escola. E mostra tudo, né, Iago? Mostra tudo mesmo, né? Tudo mesmo. Muito bom, assim, muito bom. Eu gosto, né? Eu tenho o interesse em trabalhar com EJA, né? Então... Exatamente. E eu te digo assim, ó, é muito bom, sim, se tu, né... Eu digo, para te trabalhar com a EJA, tu tem que ter muito mais embasamento do que trabalhar com criança. Porque tu tá trabalhando com pessoas que já têm uma carga de vida. E chega um ponto ali na série que, principalmente, a Débora Bloch, ela é confrontada, né? Que as coisas começam a mexer na vida dela. E mostra os problemas que ela tem também enquanto pessoa. Porque o professor é uma pessoa, né? Por incrível que pareça, gente, o professor tem vida. O professor, ele é uma pessoa, né? E a série mostra isso, né? E é verdade, Marco. A EJA tem essa característica específica. E a andragogia, por exemplo, né? A andragogia vai falar muito, né, para o pessoal aí também da educação física, que é possível trabalhar a educação física na EJA. Então, tem, por exemplo, um projeto social bem bacana no Rio de Janeiro, né? Não me lembro se está na Rocinha, que 2 alunos da EJA, né, de seus 60 e poucos anos, viraram os professores de xadrez da escola, né, porque a educação física proporcionou a eles mostrar para os mais jovens como é que se jogava xadrez. E eles ganharam até um prêmio internacional, não me lembro, uma competição, alguma coisa,
E por que principalmente escolas de EJA, né, estão nas periferias e o público é um público, né, de renda mais baixa? Porque, gente, esse pessoal não conseguiu estudar na idade certa, ele tinha que trabalhar, e as classes sociais mais elevadas conseguiram estudar na idade certa. Então tem toda uma carga social aí. Ô, Felipe, se eu não me engano, agora eu tô falando dos professores, eles aparecem na série, porque no final de cada episódio tem sempre uma pessoa falando, uma pessoa que foi do EJA, sabe, voltou a estudar, aí se formou, enfim, foi trabalhar, viveu a vida, aí tem sempre um relato verdadeiro de alguém que passou pelo processo, né, do EJA, voltou a estudar, teve alguma dificuldade, enfim. É bem legal, olha essa série, pessoal. Não, eu vou ter que repetir, ele me deu vontade de olhar de novo, mas é boa mesmo, a gente não tá fazendo propaganda enganosa, é bacana. Rola um drama, é bem coisa de cinema, assim, bem bom. E a Globo soltou num contexto terrível que a gente estava de educação no Brasil, né, que estava questionando muito, no final do ano passado, né, que estava questionando muito que o professor não é importante, que não é, e a Globo soltou essa série. Então, é bacana, em alguns momentos é bem forte, mas não fugiram nada da realidade. Então, tá, a gente falou um pouquinho, né, que Dewey deu essa entrada na andragogia, aí aqui eu coloquei um contexto para vocês, tá? Então, era tida como a arte de ensinar adultos, tá? Então, vale a pena vocês estudarem um pouquinho, e não é o tema da disciplina, mas eu achei tão bacana, porque Dewey contribuiu para isso, eu só vou trazer para eles, porque eu acho que é bacana quando a gente tem um elemento novo e principalmente quem quer trabalhar com a EJA, né, ler um pouquinho o que a andragogia faz, tá? Então, assim, a disciplina, né, a questão do método, né, da aprendizagem baseada em problemas, tá, ela traz diferenças, tá, em relação à pedagogia tradicional. Então, quase como se fosse, né, a questão da aula invertida, ela começa semelhante, né, ela propõe que o aluno estuda o assunto primeiro, individualmente, tá, igualmente a aula invertida, só que ela vai mudar um pouquinho depois na aplicação, tá? Então, ele vai buscar todas as informações, né? Vai anotar as dúvidas que ficaram, tudo, vai estudar o assunto, tá? E ele traz essas discussões para a aula. Até aí eu estou falando de aula invertida ainda, né? Elas são muito semelhantes até um certo ponto. Só o que acontece? Quando o aluno chegou com o conceito e estudou, eu, professor, vou propor problemas para eles resolverem, tá? Com os conceitos que eles buscaram. Na aula invertida, tu tinha uma discussão e o professor, né, alinhava o que tinha que alinhar e fechava o conceito. Aqui não. Quando ele trouxe toda essa carga de conhecimento, quando ele buscou os seus conceitos, ele vai ter uma situação, um problema para resolver e o professor ainda não deu o conceito, tá? Então, a gente brincava muito que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Eu não vou olhar o conceito porque o professor vai passar em aula. E não. Aqui tu chega lá e apresenta uma situação, um problema, e ele vai ter que resolver, tá? E aí, interessante que seja em grupo, né? A ideia, né, se formou como, né, com um grupo de 10 alunos, mas você sabe que a gente modifica, né? E o grupo tem que chegar a uma solução desse problema, tá? Então, ela muda nesse aspecto da aula invertida. Na aula invertida, eu chego com um conceito, por exemplo, o Marco estudou um conceito, o Marco estudou andragogia, ele chega na aula e eu disse, Marco, então hoje eu vou trabalhar andragogia, vamos fechar os conceitos, eu vou passar o que eu tenho, tu vê se fecha com o que tu tem. Na questão da baseada em problemas, o Marco vai chegar na aula e eu vou dar uma situação, problema para ele resolver com base na andragogia, né? Por exemplo, né, uma pessoa com 65 anos não consegue aprender dígrafos, ou uma pessoa com 65 anos não gosta de esportes coletivos, e aí tu vai ter que resolver, tu vai ter que dar uma solução e resolver isso para nós. Então, é aí que está o tchan da situação. No final, gente, eu coloquei um linkzinho para vocês, da onde eu tirei a maior parte dos conceitos, e uma dica de leitura, tá? De um artigo para quem quiser ler. Então, é um convite para leitura, tá? E aí eu vou só parar de apresentar para a gente discutir um pouquinho, para a gente não confundir.
Geralmente existe uma confusão bem grande, tá? Porque vocês viram que até um certo ponto ela é aula invertida, né? Dei o conceito, o aluno estudou em casa, o aluno vem para a sala de aula e o professor, né, na aula invertida, ele fecha esse conceito, organiza. Na baseada em problemas, o professor não fecha o conceito. O professor, na aula, apresenta uma situação, problema, e ele vai ter que resolver com aquilo que ele aprendeu em casa. Depois do problema ter passado e tudo mais, se ele resolveu ou não resolveu, aí tu volta lá e fecha o conceito, amarra direitinho. Só que ela é muito bacana, né? Porque tu vai dar determinado assunto para os alunos, eles vão estudar, chega na sala de aula, faz aquela confusão boa de vocês misturar os grupos todos, não deixa as panelas, né? Porque as panelas sempre tem as tampas certinhas para fechar, e aí tu não vê os furos, né? Então, não deixa as panelas, né? Mistura esses grupos. Ah, dá uma confusão, beleza. Dá uma gritaria, xinga o professor de filho. Se dá. Eu não quero fazer com aquele. Não tem problema. Deixa dar os estouros. Tá? A gente está ali para isso também. Eu digo, eu adoro sair com o vucu-vucu de uma sala na questão de grupo, porque as pessoas têm que trabalhar essa questão. Né? Isso estando com... Faz isso e entrega uma situação problema para eles resolver. Quando a gente fala em situação problema, gente, por favor, eu não estou falando em matemática. Situação problema em qualquer área do conhecimento, da educação física, filosofia. Né? Eu posso dar um texto, né, de sociologia e pedir para eles, né, apresentar alguma coisa, ou sei lá, montar uma proposta ou explicar o que aquele texto quer dizer. Então, é uma metodologia assim que eu digo assim que ela é muito eficaz, porque a primeira vez a maioria dos alunos não vai ter estudado o conceito. Tá? Isso lá em aula presencial com vocês, eu queria fazer assim, ó, nem me fala, sabe? Mas, quem sabe a gente não aplica no semestre que vem. E puxar as nossas orelhas para mais de metro, né? Então, quem sabe semestre que vem a gente não aplica essa baseada em problemas de uma outra disciplina, né? Mas para vocês verem... Você vai dar um jeito ainda, a gente te conhece. Claro, com certeza, né? Então, a gente tem toda essa questão, tá? Então, assim... cuidem, porque às vezes, até na questão do ENAD, se vocês pegarem algumas vezes, eles trazem, né, para vocês comparar esses dois métodos, isso para qualquer curso de licenciatura, tá? Aula invertida, né, e a aprendizagem baseada em problemas, elas se confundem muito, mas só o ápice ali, o fechamento é que é diferente, tá? Né, a aula invertida, como vocês bem analisaram, eu fecho o conceito, eu trago feedback, eu amarro tudo que vocês estudaram. Na baseada em problemas, não. O ápice é eu entregar uma situação problema daquilo que eu não trabalhei ainda e o aluno estudou em casa. Depois que eu trabalhei isso, claro que eu vou fechar o conceito, vou arrumar e tudo mais, né? E um outro aspecto bem interessante, gente, para vocês terem um cuidado grande. Quando a gente fala na educação tradicional, mas a educação tradicional trabalha só conteúdo. Gente, toda a metodologia, toda a teoria trabalha conteúdo, o conteúdo ele existe. Nunca esqueçam, é a forma com que a gente passa esse conteúdo que deve ser dinâmica, tá? O conteúdo existe, tá? Mas é só conteudista. Toda teoria é conteudista. O que muda é o formato, a forma com que eu vou trabalhar isso. Se não existisse conceito, se não existisse conteúdo, não tinha para que ter educação. A gente não precisava ir para a escola. Existem. O que muda é essa questão dos métodos, né? Eu vi que o Marco colocou a questão da andragogia na prática. Com certeza, a andragogia ela nunca vai ter uma graduação porque tu acaba te formando na andragogia na prática, nas leituras, né? Então, aqueles leitores que eu sei que adoram comprar livros, assim como eu, que tu vai comprando, tu nem leu, mas tu vai comprando, é um livro para deixar para leituras futuras. Andragogia é interessante, né, de ler, para vocês entenderem o processo. Até para alunos mais velhos, que vocês tenham distorção, por exemplo, né, alunos de inclusão, por exemplo, né, eu tenho alunos, às vezes, no 4º e 5º ano, com 16, 18, 20 anos, tá? Esse aluno requer um método diferente. Esse aluno, na maioria das vezes, ele é um adulto. Ele pode não ter estabelecido, tá? O cognitivo dele pode ser de uma criança de 6 anos, de 8 anos, de 5 anos, que é o caso que eu tenho, a minha adolescente aqui em casa, que o mental dela cognitivo é 6 anos, mas ela é uma adolescente. Ela vai para 16 anos. Então, tem situações que eu tenho que usar, né? Eu não vou usar a mesma coisa que eu uso para uma educação de uma criança de 5, 6 anos.
o conteúdo dela, vamos falar no conteúdo, o cognitivo é para 5, 6 anos, mas o método não vai adiantar eu chegar, né, com nhenhenhé, com isso, com aquilo, com ela que não vai funcionar, assim como não vai funcionar com o adulto, né? A carga cultural é muito grande. Mas essa baseada em problemas, ela é muito interessante. Vocês passarem o conteúdo, trazerem o conteúdo, faz aquela explosão, manda pesquisar em casa e chega na aula. Diz, tá, agora nós vamos dividir em grupos e tem esse problema baseado naquele conteúdo que eu pedi para vocês estudarem, para vocês olharem, passar o olho, e vocês têm que resolver essa situação, problema, né? E o mais interessante ainda, né? É uma situação que vocês podem eliminar o conceito de prova na aula. A prova, tal avaliação, ela pode ser construída aos poucos, né? E chegar lá no final do semestre, do trimestre que seja, né, na escola, tu apresentar a série de situações, problema que eles resolverem em grupo, dar um peso sim, porque o sistema escolar, ele tem peso, ele tem nota, vocês querendo ou não, ele existe, e dizer, olha só, aqui está a tua avaliação. O segundo trimestre, eles vão participar bem mais, porque eles entenderam o que é uma avaliação contínua. Não adianta eu dizer para o Thalisson que eu estou avaliando ele continuamente, que eu estou no contínuo, se eu não mostrar para ele como é que funciona isso. Por que o aluno pergunta, professor, vale nota? Porque ele não entende que ele está sendo avaliado toda a aula. Ele não entende isso, gente. A gente tem que mostrar de alguma forma. E um formato de mostrar isto, né, é a questão de tu estar trabalhando e chegar no final do trimestre e olha só, a gente resolveu N problemas, a gente teve N trabalhos em grupo, e aqui tem um quantitativo de vocês, tem um parecer de vocês, eles vão entender. E eles entendendo isso, né, as coisas, as discussões em sala de aula aumentam, né, tudo é processo. Tudo é processo. Se vocês não deixarem bem claro o processo para o aluno, tá, vocês não vão conseguir mostrar para ele que ele não vai ter que estudar somente para a prova. Por que a gente tem muitos alunos que, assim, fazem de tudo na aula menos estudar? E quando chega na véspera da prova, na prova ele vai estudar. Porque para ele o professor está avaliando ele só na prova. E vocês, quando eram alunos, vocês também não entendiam este processo. Vocês podiam ter respeito com o professor, mas não entendiam. Fala, É aquela coisa, né, Sor? É muito comum a gente ouvir, não só dos alunos, como dos colegas. Não vou fazer tal atividade porque não vale nota, porque eu estou aqui porque eu preciso da nota. Mas, necessariamente, não está ali por conta da nota. A nota é só que vai auxiliar ali o professor, e porque exige a nota, mas tu está ali para aprender. Então, aquilo ali, eu não vou fazer porque não vale nota, mas se não vai fazer, às vezes não vai aprender aquela coisa, que daqui um tempo, aquilo ali, tu vai precisar daquilo e tu não vai, eu não fiz porque, entendeu? E assim tu vai levar na vida, com todo, entendeu? E, infelizmente, também os próprios professores, né, às vezes, assim, quero só ver na hora da prova se tu vai saber fazer. Infelizmente, ainda se ouve isso dos próprios professores. Não, se ouve, né? Eu, por exemplo, a minha avaliação sempre é contínua. Qualquer um de vocês... Fala, Marquinho. A nota só importa realmente quando ela está abaixo da média. Marco, que é exatamente, que é hora que observação. Filosofou. É verdade. É verdade. É verdade. E nesse contexto da contínua, por exemplo, qualquer um de vocês pode zerar a minha última avaliação. Se o processo de vocês foi realmente um processo, é que nem eu digo para vocês, a nota de vocês ela depende do processo de vocês, ela é um processo. Tu pode ter lá no dia da avaliação final, é que nem eu te digo assim, tu ter tido um piripaque, um ataque, mas se o teu processo, tu participou do processo, não tem que ter preocupação em aprovar, né? Então, é que nem, por exemplo, aquilo que eu digo para vocês, vocês vão querer me matar. Eu sei que as disciplinas EAD é uma carga, uma loucura de coisas para fazer. Mas se realmente tu tá lendo um pouco de páginas por dia, tu tá te alimentando do processo, uma discursiva é pouco tempo vocês fazem. Não vai dar certo nunca, gente. E eu não tô criticando vocês. Eu tô falando que eu já também vivi na prática e aprendi a estudar, né? Não vai adiantar nenhum aluno de vocês, nenhum de vocês na véspera ou no dia vai conseguir dar conta de uma questão, porque às vezes a gente não sabe nem do que está se situando, né? Por isso que eu digo, para a educação EAD, a gente tinha que ter um letramento primeiro, né? A gente tinha que entender como é que é o processo, como é que eu estudo, como é que eu me organizo para isso, né? E eu digo para vocês que eu também já sofri na carne isso, né? Na minha primeira especialização que eu fiz em metodologia,
E eu fui fazer com um cara que eu amo de paixão, que é o Paulo Penha, né, em Santa Catarina, e eu queria fazer sobre metodologia matemática, para vocês terem uma ideia. Ele só abre 16 vagas de 2 em 2 anos para essa pós-graduação. E o Paulo Penha pouco me deu aula durante a especialização, mas ele me ensinou a estudar. Ele me ensinou a estudar. Eu aprendi a estudar. Eu aprendi que 30 minutos por dia é melhor do que 8 horas na véspera. Eu aprendi com ele isso, entendeu? Então, e não dói, não sofre, e o processo fica interessante, né? Então, é e outra, a gente está na graduação também para aprender isso, para aprender a se reciclar, porque tu sai do coeficiente lá de aluno, né, para dentro da questão de estar num curso para professor. Então, na verdade, muitas coisas vocês analisam, né? Por exemplo, a caixa de metodologias que eu estou fazendo com vocês, quando chegar no final e eu pedir para vocês montar o que vocês têm que montar, vocês vão entender quem vocês são. Vocês vão entender realmente quem vocês são, né? E vocês vão dar um valor para o método assim, ó, porque eu fiz essa caixa já, era um outro nome, era um outro contexto, né? Só que a gente vai entender um pouquinho o processo. E deem uma atenção, coloque anotado num cantinho do caderno de vocês a aprendizagem baseada em problemas para vocês levar para a sala de aula, para o ambiente de aprendizagem de vocês. É uma técnica maravilhosa. Tu vai, cansa, mas vai chegar um ponto que o aluno vai dizer, pai, eu vou ter que estudar, cara, o Felipe vai me dar um problema em sala de aula para resolver, eu vou ter que buscar. E fica muito bacana. Claro que a primeira vez que eu utilizei, eu usei uma turma, a gente tem que ter uma cobaia, né, gente? A gente tem que ter uma turma cobaia, né? E eu apliquei a primeira vez na graduação, com uma turma do William Ritter, acho que era da Anaí, do Anderson, eles queriam me matar, acho que até foram na Heloísa para me tirar da Ubra, na primeira disciplina que eu dei para eles. E no ensino médio eu apliquei, né? E eu te digo assim, ó, hoje eu uso ela direto, né? E com vocês aqui, a distância eu não tenho como usar, porque eu não tenho como dar o suporte AD para vocês, eu estou mostrando para vocês. Lá presencial era uma outra situação, eu estaria lá com todos vocês, e aqui eu não estou com todos ao mesmo tempo, por N situações, mas afundem essa teoria, tá? Claro que vocês vão ter uma aulinha que eu vou dar um problema para vocês resolverem, tá? Vou dar para a gente discutir, para a gente conversar, né? Assim como eu quero propor para vocês que na semana que vem vocês vão tentar, sim, pegar a quinta-noite para fazer a P2 de vocês. Vocês vão tentar. Quando amanhecer sexta-feira, vocês vão estar tranquilos, porque vocês fizeram o que tinha que fazer de metodologias ativas, tá? Pode dar algum problema né, congestionar o caminho? Pode, não tem problema nenhum. A Renata pode ter recebido uma encomenda lá de 150 chocolates do Iago, ela vai ter que vender, claro que ela não vai fazer, ela vai vender, primeiro ela fatura, né? Então, mas assim, ó, tentem organizar, é que nem assim, é hoje ou amanhã que abre as discursivas de vocês, não sei se é o dissertativo ou discursiva, não me lembro qual é agora, porque eu não... Amanhã abre as objetivas. Então, por favor, já olhem amanhã, para que deixar para olhar lá no último dia? Mas é sexta-feira, Felipe, ok, olhem amanhã já, tentem fazer esse desafio para vocês, né? Tenta fazer isso, tenta tirar essa carga de vocês, né? Porque vocês vão ver, o novembro para graduação, para quem estuda em graduação, ele não existe. O novembro não existe. Vocês pescaram, já tá o ro lá, tá? Então, se cuidem, tá? Assim como eu tô me cuidando. Eu tenho a impressão que eu tô em setembro ainda. Amigo, tá que loucura, né? Mas eu precisava muito incorporar isso, mas olha, eu vou te contar, é uma grande dificuldade para mim. É difícil, Marco. É difícil. Mas tenta, Marco. Dá um primeiro passo. Amanhã. Todos os dias eu tento. Mas amanhã tu tem as EADs, né? Tenho. Amanhã já abre e vê o que é, Marco. Faz esse, pelo menos, Marco, exercício de olhar. Eu vou te dar uma dica que me ajudou muito dessa cagança que foi, esse monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Olha o que eu fiz. Para mim poder ter que fazer tudo e fazer mais ainda. Eu além de eu anotar, eu colei post-its em lugares estratégicos do meu quarto, aonde eu passo e eu enxergo, fico no alcance dos meus olhos. Porque assim, ó, eu esqueço
Eu esqueço muito rápido das coisas. Então, para me lembrar, eu tenho que anotar. Tu não Ou tem eu. gatinho. Tu não tem É. gatinho, né? Hã? Tu não tem gatinho, né? Não. Tenho cachorro. Gatinho arranca os post-its. Mas por cima. Tá, outra dica que me ajudou também. Ajudar a memorizar as coisas. Tá? Tipo assim, ó. Se amanhã eu tenho que fazer agora a P2 do Felipe, então aonde eu vou fazer a prova, eu vou deixar uma coisa. Vou deixar a minha caixinha em cima, sabe? Para me lembrar que é metodologia, que eu tenho uma coisa para fazer, para mim poder lembrar. Entendeu? O lembrete, né, o Iago, o tá visualizando aquilo, né? O tá visualizando. Que nem assim, ó, todo dia, né, eu faço a Lécio Divina, que é a leitura orante da Bíblia, todo dia. E eu esqueço de fazer esse troço, todo dia. Aí, o que eu faço? Na hora que eu acordo, tá do meu lado, o meu caderno, o meu estojo e minha Bíblia. Pra mim poder olhar e eu já ver, meu Deus, eu tenho que fazer. Tipo assim, ó, vocês estão me enxergando? Sim. Eu tô na minha cama. Aqui é a minha mesinha ali, ó. Então fica, tipo, eu abri o olho, a primeira coisa que eu vejo é o caderno, o estojo e a Bíblia. Ah, eu tenho que fazer. Aí eu pego, vou pra mesa da cozinha e faço. É assim. Se não... O Iago colocou uma estratégia bem interessante. Por exemplo, tá? Eu recebo lá do Thalisson lá uma aula para revisar do estágio. Recebo do Iago, eu vou colocando post-it porque eu sei que eu recebi aquilo. Se eu não colocar, gente, já era, eu nunca mais olho. Aconteceu esses dias, não me lembro se foi com a Aline ou com alguém, que eu não olhei a aula de estágio dela porque eu não coloquei o post-it. Então o processo dá certo, entendeu? De tu tá visualizando aquilo. Então, assim, ó, mas tenta fazer amanhã, Marco, dá um start amanhã, dispara amanhã que vai entrar, entra lá e só olha as atividades para te já ir pensando nelas. Arruma uma parede da tua casa que tu possa riscar e risca. Não, eu sei disso, eu tenho plena consciência. Inclusive, estou muito triste, que eu acho que eu vou ter que abrir mão de uma coisa, Felipe. Eu não vou fazer vou falar depois com a Pamela, não vou fazer a pesquisa. Não vou... eu acho que tu faz ano que vem, não faz agora, é muita coisa. Eu vou fazer, glória a Deus. Ô, Marco, vamos fazer ano que vem. Não, de qualquer forma eu vou fazer, porque é um... Claro. Que ser abordado, né? Sim, mas vamos fazer. Eu acho que é muita coisa. Tu tá com 2 estágios, né? Então, pensa em ti também. Marco, ano que vem a gente faz lá na Ubra, todo mundo junto. A gente se junta e faz um grupo bem legal, que nem a gente fez ano passado. Eu não sei se a Pamela tá aqui com a gente. Depois até eu tenho que ligar para ela. Tá aí. A Pamela Ross tá aqui. Tá aí. Tô sim, eu tô ouvindo. Ai, Pamela, sinto muito. Mas eu vou te dizer o quê? Também acho que é loucura. A gente já tá no final do ano, pouco tempo pra se organizar. Mas vamos fazer uma coisa que exige muito da gente, né? Eu concordo com vocês, mas como foi um grupo de formandos que me convidou para fazer, eu não vou nem pensar 2 vezes. Não, não, mas exatamente. Né? Eles estão aqui, ó. Estão tudo de boasa, então eles vão fazer mais que eu, mas meu nome vai estar lá. Eu e a Pamela também. Marco, eu vou me preparar psicologicamente para fazer ano que vem e ter um cestinho até de bala lá no meu, para quando forem olhar lá depois. Ano que vem, então, a gente monta um grupo, ó. Já tô até me escalando. Olha só, gente, eu e a Isso Pamela aí. temos um tema muito bom para pesquisa. Quem quiser fazer no semestre que vem com a gente. Vamos começar desde cedo a trabalhar nele já. E é um assunto que tem que ser abordado, só avisa. Fala aí. Qual é o tema? Para mim internalizar. São as muitas alfabetizações e a leitura do mundo. Uau! Show de bola. Show. Dá pra gente abrir vários. Dá pra fazer vários. Como é que é o nome dos negócios lá? Os banners. Dá pra abrir vários, porque é uma explosão de ideias. Dá pra cada um fazer um. Um banner. Fazendo uma metodologia ativa aqui, vamos juntar um monte de gente para uma pesquisa. Isso, faz uma pesquisa só e cada um faz um banner ali que dá para abordar bastante coisa. Acho justo. Esse a gente vai fazer com os temas do que a gente vai fazer. Ó, a gente já atrapalhou do Felipe. Tchau, Felipe, foi um prazer. Não, antes deixa eu finalizar. Te acalma aí. Tá. Olha só. Tá? Mas se pensar, é o único espaço que a gente tem para conversar, né, gente? A gente tem que aproveitar um pouquinho. Olha só para não esquecer, tá?
Na caixinha de hoje de vocês, o que vocês vão colocar, tá? Qual é o maior problema da vida de vocês? O maior. O maior. É justamente esse. Então escreve e coloca lá dentro. Tá? Qual o maior problema da minha vida? Isto, tá? Até para a Andréia anotando lá, porque às vezes o pessoal precisa, ela tem a sequência lá, tá? Então, não esqueçam de colocarem a data no cantinho. Tá? Então, o maior problema. E deixa eu só terminar de gravar, que eu quero dar uma ideia para vocês, e depois o Iago vai falar o tema ali dos vários temas, só para